Olá pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula, módulo eletrônica básica, beleza? Vamos falar sobre um componente chamado indutor, conhecido também como senhora bobina, beleza? Indutor ou bobina é um componente passivo do circuito elétrico que tem como objetivo armazenar energia elétrica em forma de um campo magnético e, com isso, retardar as variações de corrente em determinado ponto do circuito, em função do tempo. Ela serve também para apresentar uma oposição às variações rápidas de corrente elétrica, em função do tempo, filtrando as impurezas da linha e deixando o circuito mais estável. O indutor tem como base a indutância, onde a unidade de medida do indutor é o Henry, representado pela letra H. Então, toda vez que você vê a letra H, é a medida de uma bobina, é a indutância da bobina, beleza? Simbolizado pela letra L. No esquemário elétrico, a letra L significará indutor, bobina, beleza? Letra L, bobina. Para nós medirmos uma indutância, nós precisaríamos de um indultímetro, ferramenta que na manutenção para celulares pouquíssimos utilizamos. Então temos outro teste que nós podemos realizar, certo? Através da escala de continuidade, é o teste mais básico que se faz aí nas bobinas. E eu vou ensinar para vocês esse teste fácil, beleza? Primeiramente, no esquemário elétrico, nós vamos encontrar a bobina, L representando a bobina. Esse número 0602 nada mais é do que a localização dessa bobina na placa. Tem várias bobinas na placa, cada um tem uma numeração de localização. Então, no caso, 0602 é essa localização. E aqui nós observamos 15 NH. H já descobrimos que é Henry, correto? Anotem aí no caderno. Vou deixar 30 segundos para você pegar papel e caneta na mão para anotar o que eu vou falar. Anotaram? Pegaram? Né? Vamos anotar agora. N significa nano, certo? Nano. U significa micro. Então, às vezes, você vai encontrar 15 NH, 15 nano Henry. Às vezes, você pode encontrar 1 UH, 1 micro Henry. Então, o U significa micro. O N, nano, igual no capacitor, nós encontramos NF, nanofarads, UF, microfarads, PF, picofarads, certo? Aqui na bobina nós encontramos NH, nano Henry, UH, micro Henry, beleza? Show de bola. Aqui número de localização, como falei, e aqui 15 nanohenry. Precisamos trocar essa bobina e, se for necessário, nós podemos abrir um esquema elétrico de outra placa que eu tenho na mão. Por exemplo, tenho aqui uma placa de um G531H, eu preciso trocar essa bobina e não tenho outra placa do G531H, mas eu tenho do J5, por exemplo, J500. Eu abro o esquema elétrico e pesquiso 15 NH, 15 nanohenry, para ver se eu encontro uma bobina que tenha 15 nanohenry e que o tamanho também seja compatível. As informações têm que ser a mesma, específica, beleza? Como aqui, ó. L de bobina 401. Então, L401. O símbolo de uma bobina, que é uma aspiral, como se fosse uma aspiral. E aqui eu tenho 1 micro Henry.
1 microhenry. Que bobina? L402. Ao símbolo aspiral de bobina. 2.2 microhenry. Aqui L403, símbolo da bobina. 1 microhenry. Então se liga, que é micro, U. Símbolo da bobina. Um aspiral. Certo? Certo. Seguimos. A forma da bobina aí, uma das formas da bobina. A imagem. Tem outros tipos, eu vou mostrar para vocês depois na placa. Só para vocês verem aí, ó. Essa. Toda bobina. Aqui eu tenho, ó, bobina. Você já viu que essa pressa já mudou um pouco. Essa daqui, essa bobina, já é mais clara, é cinza, essa é preta. Essa aqui é a bobina também, ó. A bobina já menor. Essa daqui também é uma bobina, ó. Já mudou a forma da bobina, o desenho dela. Mas é uma bobina. Beleza? O que você faz para não errar? Vai no esquema elétrico e olha no esquema elétrico qual é aquele componente, se realmente é uma bobina. Quer ver? Vou fazer isso agora. Vou abrir aqui o layout board. Vem aqui, ó, pegar aquela bobina lá em cima. L406. Eu clico nela, apareceu aqui L406. Dou para frente aqui, ó. Clico para frente. Abriu o esquema elétrico do setor do bloco. Ele me fala que é uma bobina 0406 de 2.2 microhenry. No caso aqui, ele me fala um L, bobina. Então eu posso vir aqui, ó, e confirmo se realmente é. Ó, lá no esquema elétrico, ó, bobina L402, bobina L405, bobina L406, bobina L401, bobina L404. Então eu olho para o esquema elétrico e olho para o componente da placa. Assim não tem como você errar se é bobina, se é outro componente, se você não confunde, beleza? A bobina aí não tem polaridade, então você pode inverter a posição aí, não tem problema nenhum. Tá? É igual um resistor, igual também um capacitor. Um teste muito fácil de realizar é colocando o multímetro na escala de continuidade. Vamos pegar as pontas de prova preta e vermelha, que é negativa e positiva, e vamos aplicar juntamente, uma em cada lado de bobina, ao mesmo tempo. Então, uma ponteira de cada lado da bobina, ao mesmo tempo. Vamos observar que o multímetro vai apresentar um aviso sonoro de bip. Isso significa que está havendo continuidade entre um polo e outro da bobina. Vamos lá. Então, a bobina, na escala de continuidade, o bip é o seu multímetro. Vai vir com as duas ponteiras ao mesmo tempo e fazer isso aqui, ó. Um aqui. Continuidade. Ela é obrigada a emitir esse valor, esse barulho aí do bip. Ó. Sinal que a bobina está trabalhando. Se por um acaso você fez esse mesmo teste, seu multímetro não apresentou bip na escala de continuidade, significa que a sua bobina ela está aberta. Então você tem que trocar essa bobina. Se ela está aberta, não vai passar informação de um lado para o outro da malha. Tem que trocar, beleza? Sempre faça esse teste nas bobinas. Outra coisa que você tem que observar é que se você fizer isso aqui, ó, ponteira preta no GND da placa, ponteira vermelha na bobina, ó, não bipou, bobina tá boa. A bobina, ela não pode bipar
se você colocar uma ponteira preta no GND e uma vermelha aqui, ó. Não pode bipar. Se bipar, significa duas coisas. Primeira coisa, a malha pode estar, não, a malha está em curto, a malha está em curto, a malha é a trilha. A malha está em curto, não é a bobina que está em curto, é a malha que está em curto, porém ela bipou por quê? Porque está na mesma malha, tudo que tiver agarrado na mesma malha vai estar em curto. Ou às vezes você vai pegar aí uma bobina que ela bipa dos dois lados, porém ela não está em curto, a malha não está em curto. É porque a malha está ligada ao GND, ao negativo, ao terra, para facilitar. Vou explicar. No esquema elétrico, esse símbolo aqui, ó, ground, significa aterramento, terra, ó, símbolo de um triângulo aí, terra, aterramento, tá? Esse símbolo também aqui, ó, símbolo de aterramento, símbolo de negativo. Você pode observar que esse componente aqui, por exemplo, esse capacitor, ele está ligado um lado no negativo e outro lado uma bolinha. Bolinha significa nó, significa positivo. Então, um lado ele vai bipar, outro lado ele não vai bipar, correto? Correto. Se eu pegar uma bobina, cadê aquela bobina? Se eu pegar a bobina, você observa que ela não está ligada em nenhum lado GND, ó. Os dois lados dela não tem GND, então significa que os dois lados dela é positivo. Por isso que não bipa quando eu coloco, a ponteira preta no GND da placa e a vermelha na bobina. Não bipa porque ela não tem GND aqui, ó. Tá? Por isso que ela não vai bipar. Ela está ligada, ela está em série. Como ela está em série, se eu vir aqui, ela vai dar continuidade na malha. Entendeu? Agora você vai pegar a bobina, que ela tem um símbolo GND. Ela está ligada, um lado dela, um lado da bobina, tem um símbolo de GND. Um lado da bobina tem esse símbolo aqui, ó. Imagina esse capacitor, tira ele da sua cabeça e coloca uma bobina na cabeça aí. Uma bobina, beleza. É como se no lugar desse capacitor tivesse uma bobina. De um lado está ligado no GND, do outro lado está ligado no positivo. Então, quando for assim, a bobina vai bipar dos dois lados mesmo. Mas não significa que a malha está em curto. É porque ela está ligada a uma malha GND, beleza? Por esse motivo que ela bipa, ok? Sequência, então. Lembrando que se realizar... Vou pegar aqui. Lembrando que se realizar o teste de continuidade na bobina e não apresentar o bip no multímetro, significa que o indutor está aberto, fazendo com que tensão e corrente não atravesse o seu corpo, tem que ser trocado. Deixei uma imagem aí de como fazer o teste, escala de continuidade, ponteira preta de um lado, ponteira vermelha do outro, ao mesmo tempo, ele é obrigado a emitir um aviso sonoro, um bip, beleza? Se não emitir o bip, bobina está aberta internamente. Então, esse é o teste mais básico de ser feito na bobina, porém, de grande valia, de grande ajuda na hora do reparo de placas, beleza? Muito obrigado, espero que vocês estejam gostando desse módulo eletrônica do nosso curso online, beleza? Você que ainda não adquiriu o treinamento online, vou deixar o link na descrição deste vídeo, beleza? É um treinamento que vai do nível 1 até o reparo de placas, beleza? É só entrar em contato e ser feliz nos reparos. Vamos que vamos, obrigado, até a próxima aula.